o que é que nós podemos fazer para a nossa saúde da pele. Nós especificamente hoje vamos falar sobre alguns elementos que eu tenho notado e visto e acreditado no dia a dia do meu consultório, que são mais relevantes em relação aos pacientes, principalmente que são candidatos a fazerem um lifting facial, as pacientes que vão fazer uma cirurgia de face principalmente. Que grupo de pacientes que realmente procuram para fazer uma cirurgia de face e o que é que essas pacientes têm que elas poderiam modificar ou que elas deveriam modificar para poder melhorar em relação à sua manutenção do pós-operatório e em relação à sua prevenção, em relação a principalmente a flacidez e o rejuvenescimento. Em relação às pacientes que nos procuram para fazer uma cirurgia facial, essas pacientes elas geralmente apresentam nos seus exames algum tipo de alteração que ela aparece num marcador bioquímico. O que seria isso? Na avaliação, para que nós possamos ver em relação ao envelhecimento, alguns marcadores são importantes, como o marcador de submetilação, oxidação, glicação, inflamação e doenças autoimunes. Olhando para esses marcadores, muitas dessas pacientes apresentam alguns fatores, principalmente o fator da glicação alterado, em que essas pacientes apresentam uma resistência insulínica, ou já são diabéticas, ou são pré-diabéticas, ou pura e simplesmente apresentam uma resistência insulínica, aumentando sim a glicação e aumentando sim a flacidez na sua pele. Então é muito interessante que um fator bioquímico nos mostra o que é que está acontecendo no nosso exame físico aqui. As pacientes que apresentam também uma proteína C reativa ultrassensível ou um processo inflamatório também aumentado, também apresentam um envelhecimento maior. Entre outros fatores que nós avaliamos muitas das vezes conversando com a paciente e até mesmo olhando o seu exame de urina através do pH urinário, que já nos dá uma evidência do seu pH sanguíneo para poder dizer se essa paciente ela já está vivendo com um ambiente mais ácido. Um ambiente mais ácido, ele favorece ao maior envelhecimento. Um ambiente mais ácido, ele favorece ao maior número de rugas. Um ambiente mais ácido, ele favorece a um aparecimento de outras doenças, não só as rugas, doenças cardiovasculares, doenças crônicas, osteoporose, entre outras doenças. Então, o processo de envelhecimento, ele não é um processo de envelhecimento somente da face, mas nós podemos olhar para os seus exames quando você vem para fazer uma cirurgia de face e já poder fazer uma abordagem geral daquilo que é o órgão maior do nosso organismo, que é a pele, do qual nós vamos tratar. Podemos tratar cirurgicamente esse órgão, mas já podemos te orientar para que você comece a fazer a prevenção de como você vai fazer o cuidado depois e principalmente para você começar a se atentar aos cuidados de todos os seus órgãos internos. Para explicar um pouquinho para você em relação a essa questão de que o paciente que tem um pH mais ácido, ele vai ter uma suscetibilidade maior a rugas, assim como de outras doenças. O que é o pH? O pH, que é o potencial hidrogeniônico, que foi descrito em 1909 por um dinamarquês, ele vai de 0 a 14. O nosso pH do nosso sangue, ele vai de 7,35 a 7,45. Abaixo de 7, nós dizemos que o pH ele é ácido. E acima de 7, nós dizemos que o pH ele é alcalino. O nosso sangue ele tem um pH alcalino. Então, nós vivemos com saúde quando nós temos um pH alcalino. Quando nós temos um pH ácido, nós vamos estar mais suscetíveis a algumas doenças. Então, isso também vale para a questão do nosso envelhecimento, tanto do nosso envelhecimento celular, que faz parte da nossa pele, como o nosso maior órgão. Então, é muito importante nós começarmos a entender que o nosso estilo de vida,
aquilo que nós fazemos, a quantidade de água que nós tomamos, os alimentos que sejam muitos vegetais, frutas, alimentos mais naturais vão nos deixar com pH mais alcalino. Alimentos industrializados, muita proteína, poderão nos deixar com pH mais ácido. Então, nós cuidarmos da nossa alimentação vai sobremaneira ser muito importante para que a gente possa sim ter uma questão de rejuvenescimento, para que a gente possa ter uma questão de aparência melhor e para que a gente tenha inclusive um processo cicatricial e um processo recuperativo melhor. Porque é muito importante, se você veio para fazer a cirurgia, que você possa fazer a cirurgia, que você possa se sair bem nessa cirurgia, que você possa ter uma cicatrização adequada, que você possa ter uma recuperação adequada, mas que você também possa manter e ter, como eu digo, um polimento bacana dessa tua pele. Então, em relação a isso, é muito importante essa questão do pH, é muito importante toda a questão da alimentação, porque açúcares eles são viciantes. Açúcares aumentam a nossa dopamina, nos deixam realmente viciados, mas saber que muito açúcar aumenta a resistência insulínica, pode te levar ao diabetes e pode também, aumentando a glicação, te deixar mais melado, entre aspas, o que favorece o teu processo de envelhecimento. Outros processos que favorecem o envelhecimento ou o enferrujamento são os processos oxidativos, a formação de radicais livres no nosso corpo, que podem acontecer por vários tipos de excesso de exercício, fumo, excesso de sol, alimentos industrializados, alimentos que sejam alimentos muito fritos, obviamente, alimentos que sejam queimados, torrados. Todos esses alimentos poderão aumentar também a nossa oxidação, o nosso enferrujamento. Então, esses são só alguns processos para que a gente possa avaliar de como é que a gente envelhece. Sabemos o que a palavra dieta é, que significa viver bem, viver melhor. Nós então vivemos em dieta, porque nós vivemos querendo saber como viver melhor. Então, se nós cuidarmos da nossa ingestão de água, se nós pegarmos o sol adequadamente, se nós cuidarmos das nossas energias, cuidarmos da nossa alimentação, muito provavelmente nós vamos poder envelhecer melhor, nós vamos poder ter uma pele de melhor qualidade e nós vamos poder ter, então, uma cirurgia também com um melhor resultado. Já que nós estamos falando na parte alimentar, alguns alimentos que poderão te deixar menos inflamados, que poderão ser, por exemplo, alecrim, alho, abacate, gengibre, tomate, uva, azeite de oliva. Então, esses alimentos, né, assim como a pimenta e a cúrcuma, que é o nosso coringa ou o nosso alimento mais falado da medicina ayurvédica, né, e anti-inflamatório, esses alimentos todos, sobremaneira, poderão te ajudar em relação ao anti-envelhecimento, em relação a uma recuperação ou uma regeneração celular. Claro que isso eu estou falando de uma maneira geral, tudo importa no seu processo regenerativo. As vitaminas do complexo B, B9, B12 e B6, são altamente regenerativas. O que tem presente na uva, que são nesses alimentos, por exemplo, o resveratrol, os flavonoides, são altamente de revascularização, de aumentar a circulação sanguínea e de melhorar todo o processo cicatricial e o processo regenerativo. Vejam bem que ao avaliar uma paciente, então, que está sendo candidata e submetida a uma cirurgia do lifting facial, nós podemos ter todas essas evidências e podemos comunicar e podemos orientar essa paciente para que, se ela já não vem fazendo esses cuidados, para que ela possa fazer esses cuidados preventivos. Associado a tudo isso, é muito importante que nós possamos olhar a ingestão de aminoácidos, que é a parte proteica, que são a estrutura e a manutenção, e também a nossa parte muitíssimo importante, que é a nossa parte de ligação disso tudo, que são os nossos hormônios, que são os nossos sinalizadores. Nós precisamos verdadeiramente olhar para o nosso corpo como um todo. O nosso processo de envelhecimento, ele não é só por uma falta e por uma deficiência de nutrientes, ou sejam proteínas, carboidratos ou gorduras, ou simplesmente vitaminas, mas também por um decréscimo desses sinalizadores, que são hormônios,
e por uma série de influências do nosso meio externo, que podem ser influências energéticas, poluição eletromagnética, outros tipos de poluições e até mesmo por um déficit na nossa detoxificação ou da nossa capacidade de colocar para fora do nosso organismo o lixo que nós mesmos fabricamos. O nosso processo então regulatório e de manutenção do nosso pH sanguíneo, que é muitíssimo importante para a nossa jovialidade, ele é feito através de um sistema tampão e principalmente através dos pulmões e do rim. Então, o nosso sistema detox, primeiro são os pulmões, depois fígado, rins, intestino, linfáticos e a própria pele. Então, para nós entendermos que está tudo interligado e por que a pele sofre tantos desaforos e você acaba aqui querendo fazer uma cirurgia. É tão importante você sim fazer a cirurgia e ter um bom resultado cirúrgico quanto você aprender o que é que te envelhece, o que é que te dá ruga, o que é que te leva a esse estado, aprender a se cuidar e a querer se cuidar, estar motivado a se cuidar, porque eu também acredito que quanto mais a gente pode estar bem, se sentir bem, mais a gente pode ter motivos para realmente seguir por aqui. Que você tenha uma excelente semana. Se gostou desse vídeo, possa repassar para mais amigos, possa se inscrever no canal, para que mais pessoas tenham informação, para que mais pessoas aprendam a se cuidar. Muitíssimo grato.